Tô adorando esse cabelinho na régua. Cabelinho cortadinho. Se você não viu, volta um vídeo, porque eu que cortei esse cabelo lindo. Agora sim, ó. Careca de barba. Tá ótimo. Estilinho, ó. Pagodinho, ó. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês viram aí o tema do vídeo de hoje? Pesado, né? Mas é a pura realidade. Pura realidade. Vamos falar um pouco sobre racismo estrutural. Isso é um tema importante que a gente não pode deixar de falar. Roda Vinheta. Então, vamos lá. É importante a gente falar. Eu até tava lembrando que no vídeo anterior que a gente tava gravando, enquanto ela cortava meu cabelo, eu falei uma frase que bate muito em cima disso, que é justamente raspa que cabelo de preto tem que ser raspado, porque ela tava brincando. Assiste outro vídeo, mas ela tava brincando e eu falei algo nesse sentido. E é algo que depois de um tempo que eu fui aprender e entender como a gente era visto em relação ao cabelo. O negro sempre teve o cabelo raspado. Depois, agora a gente consegue libertar um pouco, botar uma trança, deixar o cabelo natural, black, fazer algo diferente. Mas deixar claro, a gente vai dar exemplo aqui de algumas empresas que mudaram o seu posicionamento para que a gente não tenha problema em relação ao racismo estrutural. Para que as crianças e as pessoas, na verdade, comecem a se acostumar com uma cultura diferente, a gente consiga melhorar o que no passado era algo que pesava muito pra gente. Primeira coisa, na minha infância, todos os lápis de cor, quando a gente falava cor de pele, era uma única tonalidade que aparecia e apresentava. Então algumas empresas já estão começando a mudar isso e já conseguem apresentar outros tons de cor de pele. Abrir uma paleta para tom de pele. E eu acho que isso é muito legal, importante. Porque a criança principalmente, que geralmente usa esse tom de pele, mas na verdade, outros profissionais hoje em dia, eles usam essa paleta de cores para traduzir, referência, né? Para reproduzir, para mostrar. Então é muito legal. Eu achei super interessante. Eu não tinha visto, eu acabei de ver, na verdade. Eu achei incrível a paleta de cores que tem, mostrando as cores da nossa pele que a gente consegue se identificar. Assim como uma criança, por exemplo, que ainda está se conscientizando de quem é, de qual a sua importância, de como a sua pele é vista. E a sua pele é vista, porque na nossa época a nossa pele não era vista. Não era. A gente não tinha referência de tonalidade de lápis de cor. Né? Então é muito interessante. Parabéns para a empresa que teve essa conscientização. Outra empresa também que fez essa mudança foi uma empresa de curativos. Você sabe aquela quando você cortava o seu dedo, que a sua mãe botava em cima? Provavelmente, se você era criança como a gente, né, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, Fale por você! 30 anos atrás, você tinha apenas uma única tonalidade desse protetor. Talvez você não consiga encontrar exatamente o tom de pele, mas já é um avanço de uma mudança que antigamente só tinha esse protetor para ferido, mas para machucado com uma tonalidade. E é muito legal porque geralmente as pessoas usam para espinha no rosto. E aí fica muito desproporcional. Você entra num lugar e chama você mais fala, atenção nossa, do que essa espinha, né? Se tivesse aparecendo com a espinha, tava melhor, porque com aquele curativo, você passa despercebido para o tom da sua pele. Então é muito legal, é muito interessante, super válido e parabéns para a empresa de curativos. Que mudou isso. Isso eu acho que na verdade é um conceito da gente conseguir avançar um pouco com a questão do racismo estrutural, que vem de uma base muito forte. A gente sempre teve como premissa algumas empresas que faziam isso sempre. A gente está falando de algumas empresas que mudaram e tem outras empresas que não mudaram essa questão. Então isso é importante a gente levantar esse ponto, porque enquanto houver essa empresa que não consegue levar em consideração a nossa história, que desvaloriza a nossa história, a história do negro, isso cada vez mais vai ser difícil
a cultura ser quebrada, do racismo estrutural. Então a gente precisa quebrar isso. Então as empresas, quando mudam seu posicionamento e conseguem melhorar isso, acho que é um grande avanço, né? Exatamente. Na verdade, a gente precisa que essas empresas mudem isso, mas se a gente não mudar, se a gente não se posicionar, se a gente não valorizar esses tipos de atitudes, essas atitudes, não vai adiantar muita coisa. Então, tem que partir de nós. Tem que partir de você, valorizar, entender, observar, porque às vezes isso passa despercebido pela gente e isso é extremamente válido e importante pra gente, entendeu? É verdade. Quem aqui também nunca foi numa loja de mobília para procurar um criado mudo? E algumas empresas já estão começando a tirar essa palavra criado mudo dos seus sites, dos seus catálogos, porque também é mais uma referência de racismo estrutural. Muita gente não sabe a história do criado mudo, né? A história do criado mudo, na verdade, há muitos anos atrás, os escravos eles tinham duas serventias dentro de um lar. Um era doméstico e o outro escravo, ele servia para ficar na cama, do lado da cama do seu senhor, calado. Então era um criado mudo, e falava criado mudo para diferenciar do criado doméstico. E isso está sendo mudado cada vez mais. Algumas empresas já começaram a se conscientizar. Então, se você for num site, pesquisar o seu móvel de canto de cama, observe isso. Acho que é válido você entrar no site e pontuar isso. Talvez a empresa não esteja preocupado com o que a gente passou, com o que é a sua história, né, na verdade. A nossa história. Muita gente não sabe o porquê do criado mudo. Então é importante que a gente saiba disso. Então, o nosso posicionamento aqui é trazer conteúdo para você, ter consciência, um pouco de informação também, né? Responsabilidade e também posicionamento diante da sociedade. E é isso. Tem algumas empresas que a gente pesquisou também que não tiveram mudanças, continuam com o nome da sua marca. Empresas de limpeza com o nome Zulu e um homem negro limpando. Né? Como se só os negros limpam, o branco não limpa, né? Então, assim, se você hoje pejorativo. Consome esse tipo de empresa, repense, porque eles não tiveram cuidado em fazer uma marca e se preocupar com o que a gente passou, com a nossa história, com a história do Brasil. Então essa empresa talvez não merece ser consumida, não merece ser valorizada. A gente está falando aqui porque são empresas que, pelo que a gente pesquisou, ainda não mudou ainda o seu rótulo, o nome da sua empresa, e hoje ganha dinheiro em cima de uma história muito triste, muito sofrida. Então, se eles não valorizam a nossa história, a gente não tem por que valorizar também a empresa deles. Não só em questão da nossa história, mas também de quem nós somos hoje, né? Não só sobre o que a gente já passou, mas quem nós somos hoje. A gente tem que se posicionar e a gente não deve deixar que ninguém, nem empresa, por maior que seja, tome esse tipo de atitude e continue com essas empresas. A gente precisa sim falar e se posicionar. Não está certo. Temos outra empresa também que a gente olhou aqui e continua ainda. Temos uma empresa de queijo. Essa é famosa. É famosa? Muita gente conhece. Crioulo, de requeijão. Pois é. Pesado, né? O nome é muito característico. Crioulo, negro, Zulu. Tudo tem referência a senzala. Tem um queijo chamado senzala também, uma outra marca chamada senzala. Gente, eu não consigo entender. Então fica aí a dica pra vocês. Se vocês consomem a marca de limpeza Zulu, Crioulo ou senzala, repense. Espero que vocês tenham aprendido, a gente tenha trocado um pouco com vocês sobre esse conhecimento. E é isso. Comentem aí, faz o jabá, André. Essa aqui é a perfeita pro jabá. Comenta o que vocês acharam. Pode ser negativo, porque a gente precisa melhorar, e pode ser positivo para que a gente continue mostrando só positivo. Conteúdos para vocês interessantes, tá? Comenta aí se você já sabia dessas histórias do criado mudo. Se vocês conhecem outras empresas também que mudaram ou que não mudaram, comentem aí. A gente pode fazer um segundo vídeo sobre isso. O que vocês acham? Eu acho interessante. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve e vamos de dancinha, 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 dancinha.